Salve, salve! Tá começando mais um podcast Sons Periféricos. Nessa temporada é fomentado pelo Vai1, Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Então não deixe de nos acompanhar no Instagram, @sonsperiféricos. Eu sou a Fada Roots, no Instagram, @fada.roots, e tô aqui com a Gabi. Salve, salve, pessoal! Eu sou a Gabi Santrog no Instagram, com Y e Gemudo. E que bom que eu voltei, né, gente? Depois de um tempinho aí. E vamos lá, hoje o tema é bem legal. Isso mesmo, hoje a gente vai começar as entrevistas do mês de março, mulheres do hip hop, conversando com Poucas, que é mãe, grafiteira, e tá aqui para dividir um pouco da sua experiência, da sua história com a gente. Então já dá um salve, passa suas redes sociais também, se apresenta pra galera. Salve, pessoal, eu sou a Poucas, eu sou grafiteira da zona noroeste, né, de São Paulo. Eu sou mãe, sou artista e eu represento um pouco das minhas percepções de mundo, né, nos meus grafites e um pouco da minha vivência com a maternidade também. As minhas redes sociais, eu costumo usar um pouco mais o Instagram, que é _poucas.pretacharme. Então, quem quiser me seguir, procura lá no Instagram, @poucas.pretacharme. É isso, então antes da gente entrar no tema mesmo, né, hip hop, conta um pouco do seu histórico pessoal, se você atua em alguma outra área, também se quiser falar sobre a maternidade, conta um pouco quem é você. Bom, meu nome mesmo é Nayara, eu tenho 27 anos, eu moro no bairro Sol Nascente, fica na zona noroeste, né, de São Paulo, fica entre Jaraguá e Perus e também próximo ao Morro Doce, então tá ali entre a zona oeste e a zona norte. Estudo letras e eu trabalho como professora, mas eu também gosto muito de grafite, então é um trabalho paralelo que eu faço. E eu tenho um filho de 7 anos, é um menininho bem bagunceiro. No geral é isso, né? Engravidei com 19 anos, depois disso a minha vida mudou. E eu sempre tive esse contato com as artes, não só com o grafite, mas também com a poesia. E eu sempre procuro representar, né, a maternidade, as minhas vivências, né, em relação à maternidade nas minhas produções artísticas, né? Que é importante para mim até não só para construir críticas sociais e para fazerem as pessoas pensarem em relação como se estrutura, né, a maneira como a maternidade é construída na nossa sociedade, mas também para fazer eu entender alguns processos subjetivos, né, dentro desse mundo materno, assim. Acho que é algo que transcende realmente, não dá para você separar, né? Já falando agora sobre o grafite, né? São duas perguntas em uma. Primeiro, como que você começou a grafitar? E, enquanto mãe, como que é participar desse movimento? Se você consegue levar o seu filho com você nos eventos? Então, eu comecei a grafitar no final de 2018, começo de 2019, por influência, assim, né, de uma antiga parceira minha. Eu sempre desenhei, sempre gostei de pintar e tudo mais, e aí ela me sugeriu, por que você não começa a grafitar, fazer isso nos muros e tal? E aí, a partir disso, ela foi me incentivando. E qual que era a segunda pergunta? Eu esqueci, desculpa. Se você consegue, pela maternidade, né, levar o seu filho junto com você, como que é o grafite e a maternidade? Então, uma coisa muito legal no grafite assim, né, em relação às pessoas que eu conheci no grafite, para mim sempre foi muito tranquilo essa questão de levar o meu filho nos eventos de grafite. E assim, eu acho que às vezes a gente não tem que pedir licença, em alguns casos, né? Nesse sentido de levar a criança para o rolê, eu vou levar e fim, sabe? Porque eu né, tenho o direito de ocupar espaços públicos, de estar nos lugares. Assim como ele, né? Assim como ele também tem esse direito de estar nos lugares e em algumas situações eu acho que não é necessário pedir licença vou levar meu filho, tudo bem? É isso, eu vou levar meu filho, beijos. E aí, o bom foi que eu nunca tive problemas em relação a isso, né? Eu sempre fui muito bem acolhida
dentro dos eventos, então sempre teve pessoas ali para me ajudar em prestar atenção ali na criança, né, em atender as necessidades da criança. Então, para mim, sempre foi muito tranquilo em relação a isso, né? Por mais difícil que seja, porque envolve essa questão do cansaço, tanto meu quanto do meu filho e tudo mais. Mas dentro do grafite, dentro das relações que eu construí no grafite, para mim sempre foi muito tranquilo essa questão de levar o meu filho comigo nos eventos. Essa era já uma questão que a gente ia levantando, né? E também, além de ser mulher nesse meio também, né? De como ser mulher e mãe neste meio, né? Como é que foi a sua jornada, assim, a sua caminhada? Se teve alguns desafios, como é que foi essas experiências, assim, o que nessa trajetória, se teve algo que te marcou bastante? Conta um pouquinho, assim, dessa sua experiência, né, no que foi adentrar, né, nesse meio também. Assim, né, desafios relacionados à maternidade e grafite, mais em algumas situações, por exemplo, recusar alguns convites, porque, poxa, vai ser muito longe, ou então demanda de uma organização muito, muito extensa, e às vezes é necessário recusar alguns convites, assim. Eu acho que em relação à maternidade, isso não foi muito dificultado, assim, no grafite. Mas eu já passei por alguns desafios enquanto mulher, nem tanto enquanto mãe, sabe? Mas enquanto mulher, assim, de sofrer alguns assédios, ou então, né, de me sentir desrespeitada ali, porque é um cenário majoritariamente masculino, então, querendo ou não, a gente vai entrar ali em contato direto com situações machistas, mas, assim, mais enquanto mulher do que enquanto mãe, sabe? E é uma coisa, assim, que a gente já espera perguntar, né? Porque eu acho que em todos os âmbitos, assim, falando da música no geral também, né, nas questões dos meios, né, musicais, eu acho que a mulher ela sempre tem alguma coisa para contar, né, algum caos, assim, que passou, traumatizou e fez a gente meio que tentar rever se a gente precisa passar por tal coisa mesmo para conseguir continuar nessa caminhada, né? Teve alguma hora que você pensou em falar, ai, não dá, aqui tá difícil, ou você sempre estava mais focada mesmo no que você estava querendo e vai que vai? Então, eu acho que o foco, ele nunca pode se perder, né? Porque é importante a gente saber filtrar situações, né? A gente, em alguns momentos, quer desistir, mas, na verdade, a gente tá cansado, sabe? Não quer desistir de verdade, só tá ali cansado no momento. E, assim, já teve situações, por exemplo, que eu sofri assédio, né, depois de um evento, e eu fiquei pensando, assim, poxa, não quero mais ir em eventos, ou então eu vou pintar só com mulheres, o que também não é ruim, mas, tipo, pensei em selecionar um pouco mais, assim, a forma como eu iria me manifestar dentro do grafite, para justamente me proteger de algumas situações, porque nem sempre a gente consegue ter essa força, ter esse peito para ficar o tempo todo debatendo, né? Porque, querendo ou não, tem coisas que, assim, vai para além do nosso controle, né? A pessoa que tem que ter um pouco de noção e respeito, e aí você tem que ficar o tempo todo explicando, né? Como que você deve ser respeitado, é muito cansativo. Então, já pensei em não desistir, em também saber reconhecer o meu limite ali no momento do debate, sabe? Se vale a pena ficar debatendo ali com a pessoa, ou então se a melhor decisão é eu me retirar da situação, né? Sem deixar de me posicionar, por mais difícil que seja, sabe? Mas ali de me retirar da situação e procurar me preservar de outras formas.
né? E, assim, ultimamente, por questão da pandemia também, né? Envolve outros fatores, mas um dos fatores que também influenciam nessa decisão é de selecionar um pouco mais as pessoas com quem eu vou pintar, né? Ainda mais quando é rolê vandal, que aí você não pede autorização, você faz ali o trampo, então, querendo ou não, você tem que ter uma confiança na pessoa. E também você tem ali, você conhece a pessoa, né? Então você meio que você confia e você não espera, por exemplo, que você vai ser ali assediada e tudo mais com um parceiro seu que você já conhece, que você tem intimidade, sabe? Ao mesmo tempo que é desconfortável passar por isso, também é muito cansativo ter que explicar, né? Ter que se posicionar toda hora, e não é à toa que criam-se movimentos só de mulheres, por exemplo, para pintar, o que prova que não é uma paranoia individual, que não é um fato isolado, porque criam-se ali grupos para essa proteção acontecer. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que você falou lá do começo, lá no seu histórico, é enquanto professora, enquanto na área da educação, se você também consegue unir o grafite, se você já fez oficinas de grafite, ou com que faixa etária você trabalha na educação, se você já conseguiu interligar essas áreas de interesse. Então, não, ainda não. Porque assim, né, agora eu tô trabalhando como corretora de redação para uma plataforma online, então não tenho um contato direto com os alunos. O máximo que eu consegui dentro da cultura de rua, né, dentro do hip hop, foi trabalhar o rap com os alunos, né? Eu sou professora dou aula de português, né, mas especificamente interpretação de texto, então eu trabalhava bastante rap. Já o grafite, nem tanto, até porque quando eu estava dando aulas presenciais, né, aulas expositivas, eu ainda não tinha tanto esse contato direto com o grafite, mas assim, é algo essencial e é muito importante, sobretudo para as crianças que moram em periferias, você aproximar as produções periféricas desses jovens, né, porque é isso que traz perspectiva para essas crianças, para as crianças e adolescentes, né, que moram em bairros mais afastados do centro, porque mostra para esses alunos, para esses estudantes que a arte, que a periferia também produz arte, né? Não é a arte, ela não está concentrada só no centro. E é muito importante, assim, trabalhar esses aspectos com esses alunos para trazer perspectiva e também para aumentar a autoestima, né, desses estudantes. Eu acho extremamente importante, e uma próxima oportunidade que eu tiver trabalhando, né, na sala de aula, mesmo assim, presencialmente, é um projeto que eu pretendo desenvolver, assim, porque é essencial aproximar as artes da educação, sabe? E ainda também, mais o hip hop, né? Ainda mais o hip hop. Alternativa de expressão para quem tem muita coisa para realmente colocar para fora, né? E aí você dá caminhos que com aquela vivência. Muito legal. Sim. É legal também que você é professora, eu também sou. A gente já trabalhou com educação, eu fiz pedagogia, né, na verdade, e eu penso assim como você também, é muito importante a gente trabalhar o que a periferia produz, né, não só ficar incentivando aquela arte que a gente, né, sempre falou, isso daqui é arte, isso daqui não é, isso daqui é texto intelectual, isso daqui não é, né, então a gente consegue enxergar a nós mesmos, né? Isso é muito interessante. Sim. E você falando de que é um projeto futuro que você pensa também em fazer, né? E além desse, né? Você tem outros projetos que você pensa em realizar, que ou já estão no caminho? O que você espera, assim, para esse futuro aí, esse novo futuro, né? Esse novo normal, que é nada normal pra gente. Então, um projeto meu que já está no caminho são os quadros, né? Estou começando a pintar alguns quadros, fazer um pouco mais de telas, porque antes as minhas telas
Bom, ainda são, né? As minhas telas são os muros, mas eu também estou querendo expandir um pouco as linguagens pelas quais eu me manifesto. E eu estou investindo mais nas telas, né? Fazendo uns quadros para expor, para vender. E aí, por enquanto, o meu projeto é esse, né? Fazer um pouco mais, pintar umas telas. E está sendo uma experiência bem bacana, porque eu estou descobrindo novas técnicas. Enfim, estou me descobrindo também. Está sendo um processo bem interessante para mim. Ah, nossa, que bacana, porque eu não tenho experiência nem com muros, nem com telas, mas eu adoro também desenhar, fazer coisas no papel, e é uma coisa assim. Você estava falando que você também expressa, né, o que é ser mãe nas suas obras, né? Conta um pouquinho, assim, quando que surgiu a sua primeira inspiração, assim, claro, né? Foi todo esse processo de ser mãe, mas como é que foi? Eu quero entender um pouquinho como que você conseguiu produzir isso? E como que você fez esse sentimento ficar visível? Peraí, deixa eu pensar. Porque eu acho que foi um pouco espontâneo, assim, né? Porque, assim, antes do grafite, eu fui militante materna. Então, essa coisa de levantar a maternidade nas coisas que eu faço sempre foi, depois, né, que eu me tornei mãe, sempre foi muito presente, assim, né? Então, eu atuava dentro de um coletivo e aí a gente promovia, a gente organizava, né? Ações sociais que visavam auxiliar de alguma forma mães que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, essas questões da maternidade sempre foram muito fortes na minha vida depois que eu me tornei filha, ou depois que eu me tornei mãe. E aí, depois que eu comecei a me concentrar um pouco mais nas minhas produções artísticas, eu fiquei pensando, poxa, por que não também, né? Eu acho que é importante eu saber separar, porque dentro das minhas produções, no grafite, eu não represento só a minha relação com a maternidade, mas o meu eu Nayara também, meu eu Poucas, sabe? E eu acho que é importante ter essa separação também, né? O meu eu mulher e tal, do meu eu mãe. Mas o grafite, ele me permite me manifestar de diversas formas. Então, eu consigo fazer a minha letra ali, são poucas, como eu também faço a minha persona, que tem frases, né, de protesto, mães na luta, que é o que eu mando. E daí é isso, né? Essa minha relação com ativismo materno foi um pouco pro grafite também, porque é uma forma de levantar reflexões, é uma forma de você levantar questões, levantar reflexões, também fazer uma manifestação social, né? Mães na luta. Todas as mães estão na luta. Seja qual o contexto que essa mãe está inserida, ela está passando por algum processo, sabe? Que pode ser considerado uma luta. E isso se dá de acordo com a forma como a sociedade ela conceitua a maternidade, né? Acho que foi mais uma influência do ativismo materno que foi para o grafite e está sendo muito da hora manifestar isso nos muros, sabe? Porque aí você atinge um público muito maior. Qualquer pessoa que vai passar ali pela rua, ela vai ver e isso vai gerar uma reflexão nela. No mês de maio, por conta do Dia das Mães, a gente no podcast aborda a maternidade periférica. Depois a gente vai te passar as entrevistas que rolaram no ano passado sobre isso também, só com pessoas muito relevantes, né? Que trouxeram muitas reflexões importantes. E uma curiosidade que eu fiquei agora quando você falou sobre o nome, né? Sobre você faz a sua persona e também tem a letra. Da onde que surgiu o nome Poucas? Poucas tem a ver mais um pouco com a minha personalidade, assim, eu não tenho muita paciência. Assim, tipo, eu sou legal, tá bom, mas às vezes eu não tenho paciência, eu sou bem objetiva, assim, né, de ser mais objetiva, de ser curta e grossa, assim, falar o que tem que falar. Então, poucas tem a ver um pouco mais com
com a minha personalidade, com os traços da minha personalidade. Também é um nome legal, né? É uma atenção, assim, tchau, Lucas. Já passa isso de cara mesmo. E você falou do coletivo, né, das mães. Tem algum... Passa de novo o nome desse coletivo e se tiver outros coletivos que você faz parte ou que você gostaria de divulgar aqui nesse espaço, passa também. No Instagram tem umas páginas bem interessantes sobre maternidade. O coletivo que eu fiz parte se chama Revolução Materna, né? Hoje em dia eu não atuo mais não atuo mais ativamente, né, em coletivos, mas eu fiz parte do Revolução Materna. Na página do Facebook tem uma página interessante que se chama Plantão Materno também, traz informações bem interessantes sobre a maternidade, né, de forma geral. Tem uma jornalista que se chama Ellen Paz também, que ela é mãe, ela é do Rio de Janeiro, e ela traz reflexões bem críticas, né, em relação à maternidade, e também em relação a mães de adolescentes, de pré-adolescentes, que é uma coisa bem interessante, né, porque quando a gente vai olhar essas discussões sobre maternidade, é muito mais sobre criança, recém-nascido, bebê, ou então crianças, né. E aí ela traz uma perspectiva bem interessante sobre como ser mãe de pré-adolescentes, que é uma coisa que é pouco discutida também. Ótimas referências, pois eu vou pesquisar. Como é que foi conhecer essas outras mulheres também no grafite, né? Como que você se alinhou com elas? Se tem bastante, né? Na época que você entrou já havia bastante ou ainda você acha que são poucas? Como é que você vê esse movimento? Então, antes de responder essa pergunta, eu lembrei de um outro coletivo que é muito legal e que é do Morro Doce, que é perto de onde eu moro, que se chama Mães do Morro. E elas fazem atividades muito, muito, muito bacanas, assim. Eu admiro muito essas mulheres. E elas ajudam, né, não só as mães do bairro, da região, mas também como a comunidade ali como um todo. E o que também representa, né, a força das mães. Agora, respondendo essa pergunta, então, quando eu comecei no grafite, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer mulheres. E isso foi muito importante para mim, porque permitiu com que eu tivesse contato, né, com outras mulheres, e é muito mais fácil de você se articular, de você conversar, de você também aprender coisas novas ali sobre a cultura de rua, ou então coisas específicas, né, sobre técnicas de desenho. É muito mais fácil e muito melhor, muito mais confortável também compartilhar isso com outras mulheres. Então, assim, fiz algumas amizades com homens no grafite também, nada contra, tenho alguns amigos que são homens, mas, assim, mulheres estão há anos-luz na frente de tudo, sabe? Questão de ter empatia, de saber olhar, né, ali para as questões da outra, sempre foi muito mais fácil, e eu sempre procurei me articular com mulheres, assim, né? Enfim, o foco não é esse, né? Não me privo de sair com homens grafiteiros, mas tem que ter muitos critérios. Você tem que avaliar muito bem ali qual que é a do cara, porque às vezes o cara, ele tá te chamando para pintar, mas ele não quer pintar, sabe? E aí é meio que a cantadinha que ele usa, sabe? Dentro do cenário do grafite, em eventos grandes, você vê sempre muito mais homens do que mulheres. Eventos mistos. É sempre muito mais homens do que mulheres. Eu fui no Grafichurras das Minas e, quanta mulher. Tipo, muita mina. E eu fiquei, nossa, caramba, tem muita mina no grafite. Só que, assim, rolê misto, a gente não vê essas mulheres, sabe? A gente vê muito mais quando são esses rolês organizados, esses rolês exclusivamente femininos, você vê o peso que tem, né? O peso que as mulheres têm também dentro do grafite. É muito difícil de você ver em eventos grandes e mistos,
sabe? E é isso, é muito importante, assim, que existam esses eventos e que não só o Graxurra das Minas, mas que outros rolês tenha o Minas na Cena também, mas que outros rolês exclusivamente femininos cresçam dentro da cena do grafite, porque a gente precisa dessa representatividade e também precisa dessa força, né? Porque, querendo ou não, por mais que existam mulheres que se manifestam dentro do grafite, ainda assim, os movimentos de rua como um todo, eles são majoritariamente masculinos, né? Então, é essencial, assim, não pode faltar mulher em nenhum espaço, e nem também eventos organizados exclusivamente por mulheres e para mulheres, sabe? Que é uma forma de levantar esse debate dentro não só do grafite, como dos outros movimentos de rua, e fazer as pessoas refletirem, assim, né? Trazer uma nova perspectiva para a realidade, como se dão as relações sociais, não só em situações institucionalizadas, mas também dentro da rua, dentro dos movimentos de rua, né? Porque essa hierarquização das relações entre homens e mulheres se dá em toda e qualquer relação social, inclusive no grafite, né? E é muito importante que as mulheres se posicionem, também que as mulheres se articulem entre si como forma de trazer uma nova perspectiva, assim, né? E eu vejo essa movimentação, mesmo que a passos curtos, né? Existe essa movimentação, assim, até nas rodinhas de conversa, de às vezes alguém fala alguma coisa meio machista e tudo mais, e aí as meninas vão ali questionando o posicionamento dos caras, ou então, em alguns poucos casos, né, vão questionando os posicionamentos de outras mulheres também, mas o movimento que existe, né, o movimento feminino dentro do grafite, ele é muito notável. Ele é muito notável e eu sou bem esperançosa em relação a isso, que eu acho que só tende a crescer, assim, né? Porque as mulheres estão muito mais organizadas, muito mais articuladas, então eu acho que alguns debates só vão avançando. Da hora a sua observação, assim, né? Tipo, quando tinha um evento só de mulher, eu vi muitas, mas no misto, né, havia poucas. Você não vê, você não vê. Você quase não vê, tipo, sei lá, um evento, sei lá, 60 pessoas, sabe? Tipo, 50 é homens e 10 mulheres, assim. Tipo, em evento misto é uma diferença muito gritante mesmo. Você só vê os caras e você vê pouca mina. E é isso que, né, porque a gente fala muito da nossa atuação, às vezes no lugar que a gente entra muito receosa, né? Porque, pera lá, tem muito homem aqui, a gente às vezes não consegue atuar, a gente não consegue se movimentar, né? E eles são muito mais confortáveis nas coisas que eles fazem, né? Sim. Então, eles podem falar o que eles acham, eles podem... Então, às vezes, qualquer coisa que nós falamos é questionada, qualquer ação nossa é precipitada, né? Então, como a gente fica tão mais à vontade quando a gente tá entre nós mesmas, né? Nós mulheres. Sim. E às vezes é esse receio, essa coisa que faz a gente não atuar e achar que não existe outras de nós por aí, né? Que a gente tá sozinha, que tem pouca, então, esse lugar talvez não seja para mim, né? É muito doido isso. Sim, com certeza. E na sua fala também dá para refletir o quanto que a gente combate essa ignorância, o quanto que essa luta, ela não tem a ver com uma força bruta, ao contrário, né? É uma força de afeto, porque como que todas essas mulheres estão lutando para resistir no movimento? É com afeto, é com união, é com alegria, é fazer um evento, é organizar as coisas com carinho, é pensar em como receber todo mundo, justamente por ter essa sensibilidade de que as pessoas já estão carregando algum desconforto para querer estar lá, então essa reflexão de que lutar não é uma coisa necessariamente agressiva, ao contrário, né? É no caminho do afeto, porque essa luta ela acontece e eu estou muito feliz que a gente se encontrou aqui para deixar registrado esse papo e que a gente muito a se encontrar, porque esses eventos que você citou, eu também estou envolvida, então com certeza a gente ainda
vai pintar junto, vai ocupar os certeza. mundos também. Então, eu queria agradecer a sua participação, as suas falas, suas reflexões e te dar mais esse espaço, falar alguma coisa que a gente ainda não contemplou. Uma coisa que é muito notável para mim, por exemplo, é quando um evento é organizado por mulher e quando um evento é organizado por homens. Gente, é outra diferença que é gritante. Tipo, mulher pensa em absolutamente tudo. Tipo, no Grap Churras, as meninas descolaram até uma extensão para carregar o celular, sabe? Tinha até, tipo, um cigarro ali, um maço de cigarro. Pega um cigarro. Sabe? Tipo assim, os mínimos detalhes e também absorventes, sabe? São os mínimos detalhes de preparar a comida, não só fazer assar as carnes, mas também de se organizar, né? Tipo, das participantes se organizarem entre elas, eu levo um arroz, a outra leva uma salada, quem come carne, quem não come, tipo, em eventos que são organizados por homem, é a carne, a cerveja e acabou, sabe? E aí cada um se vira depois com o seu. E quando é organizado por mulheres, elas pensam em tudo. E também, assim, não é cada uma por si, sabe? Tá todo mundo junto ali, procurando se ajudar. Se alguém precisa de alguma coisa e uma não tem, chama a outra para ver se tem, que chama a outra até conseguir ajudar ali a parceira, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu me sinto muito acolhida quando, né, eu dou rolês com mulheres, porque é isso, né? A gente quer se divertir, quer pintar, quer se manifestar também, mas quer se sentir segura dentro desse rolê, sabe? E por isso que é importante as mulheres se unirem. E eu agradeço muito pela oportunidade. Eu acho essencial, assim, o trabalho de vocês em levantar todas essas questões, em trazer todos esses debates em cena, para trazer novas perspectivas para as pessoas, né? Para fazerem as pessoas pensarem de uma forma diferente sobre o hip hop, sobre a forma como se dão as relações no hip hop e também na vida como um todo, né? E eu que agradeço por tudo. Na verdade, você que fez a roda de hoje, você que trouxe coisas maravilhosas pra gente discutir. Então, a sua vivência foi muito bem-vinda. Muito obrigada por colocar na roda, né? Tudo que você experienciou, as suas expectativas também pro futuro, né? Seus trabalhos, sua luta também. Muito obrigada por tudo, por aceitar o convite. Então, é uma honra também gravar aqui, só gratidão mesmo. É isso, eu sempre falo, né? São referências que vão aumentando, então se alguém falar pra mim, você conhece alguma grafiteira, eu já sei também quem falar, porque a gente cria o podcast para ir conhecendo também, porque a pandemia fez a gente não ir para os rolês, né, não se encontrar pessoalmente, então a gente viu também o podcast sendo uma ferramenta, assim, da gente se aproximar mais e mais das pessoas da quebrada que fazem os bagulho acontecer. Só gratidão mesmo, pode contar com a gente também para qualquer coisa aí. Obrigada. É isso, e para quem ouviu a gente até aqui, ouviu esse papo com a Poucas, representando do grafite, ainda vão ter mais 3 conversas com mulheres do hip hop. Final do mês, a gente volta com Tá na Roda, a roda de conversa, uma live em que todas as entrevistadas voltam para falar juntas sobre como é ser mulher no hip hop. Então, muito obrigado para você que acompanhou. Também escute os episódios anteriores, fique ligado nos próximos. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, @sonsperiféricos, que a gente vai receber o que você tiver para falar com muita atenção. E muito obrigado pela audiência. É nóis!